Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o caso da Isabela Cepa, que é uma feminista, né? Ela é uma feminista de carreira, né? Ela faz organizações de feminismo, da luta contra a violência sexual e contra abuso contra mulheres e coisa e tal, o que é uma coisa importante. Eu concordo que violência contra a mulher é uma coisa absurda, que realmente é importante que isso seja resolvido. Eu só discordo da forma como ela atua. Ela atua tentando criar leis no governo para resolver esses problemas. E vocês sabem a minha opinião, lei nenhuma resolve problema nenhum. Então esse negócio que ela está fazendo é perda de tempo, ela está gerando mais problemas mais adiante, criando novos problemas e não resolvendo problema nenhum. Muito embora a causa dela seja uma causa extremamente justa, de fato, violência doméstica contra a mulher é um absurdo. Vamos entender esse caso aqui, porque aí aconteceu o seguinte, ela lá em 2020, ela criticou a Erika Hilton. Ela disse que a Erika Hilton teria sido a mulher mais votada para a Câmara de São Paulo era um homem, né? A Erika Hilton, né? E dizendo que os homens estão tomando espaço das mulheres e coisa e tal. E tem várias coisas interessantes nessa história. Um pessoal está criticando ela por causa da hipocrisia, dela defender esse mesmo tipo de lei que acabou sendo usada contra ela. Ela está sendo acusada em 5 instâncias de transfobia, né? Pode pegar 25 anos de cadeia, não vai dar isso tudo não, tá? Mas pode pegar muito tempo de cadeia. E está preocupadíssima ela e coisa e tal, e realmente é uma coisa surreal o que está acontecendo. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, o pessoal está vendo só esse lado da hipocrisia. Tem esse lado, é verdade. Mas tem outros lados nessa história que eu acho que vale a pena ressaltar aqui. Essa notícia foi sugerida por Guina, Zenildo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a situação é a seguinte, essa moça aqui, a Isabela Cepa, é uma feminista, ela trabalha com feminismo, ela tem uma ONG, ela faz atividades com feminismo e coisa e tal, e muito preocupada com a questão de violência doméstica e coisa e tal, são coisas que eu acho bastante pertinentes, realmente é uma preocupação muito grande, é um problema que existe e que precisa ser resolvido, eu não tenho dúvida nenhuma. O grande erro que eu digo para ela, como eu falo para vocês, é achar que lei vai resolver isso. Não, lei não vai resolver esse problema. Infelizmente, lei vai criar novos problemas. Nunca resolve problema nenhum a lei, né? E aí, o que acontece, né? Ela pode ser condenada a 25 anos de cadeia por declarações feitas nas redes sociais durante as eleições municipais de 2020. No dia do primeiro turno, a influencer afirmou em publicação no Instagram que estava chateada com o fato de a mulher mais votada no pleito ser, na verdade, um homem. Ela se referia à então vereadora Erika Hilton, hoje a Erika Hilton é deputada federal, mulher trans eleita com votação expressiva na capital paulista, né? A postagem resultou em uma denúncia criminal no Ministério Público de São Paulo com base na lei do racismo, né? Vocês lembram, não existe lei contra a transfobia aqui no Brasil. Então, lá em 2019, o STF equiparou a transfobia ao racismo. E você sabe que as leis de racismo no Brasil são muito pesadas, né? A pena para racismo é muito grande aqui no Brasil, é um crime inafiançável, tem um monte de problemas e coisa e tal, e foi equiparada a transfobia a isso, né? E, bom, qual que é o problema que eu vejo isso? Aqui é o primeiro aspecto que eu falo que tem, além da hipocrisia original da coisa, né? É o aspecto do STF legislando, né? Mais uma situação em que eu acho que seria melhor o Congresso fazer isso, mas aí o STF achou que não, que tinha que resolver isso, porque é o STF que resolve os problemas do Brasil. Não deveria ser. O STF tem que fazer justiça, é verdade, mas tem que fazer justiça com as leis que estão aí, não inventar novas leis, fazer equiparação assim. Em direito criminal, você não pode fazer analogia, não pode fazer equivalência, então essa equiparação da transfobia ao racismo, eu acho uma coisa muito preocupante, tá? Você pode falar assim, ah, mas espera aí, mas a transfobia é uma coisa ruim também, né? E eu concordo, não acho que ninguém deve sacanear as transexuais e coisa e tal, não acho que seja certo xingar ou falar mal e coisa e tal. Mas imagina onde é que isso pode parar, né? Eu também acho que é uma sacanagem chamar a careca de careca, pô, chamar de aeroporto de mosquito, essas coisas, pô. Então, assim, você. E aí, vai equiparar esse racismo também? Né? A carecofobia vai ser racismo também? Ou seja, tem um monte de classe aí prejudicada que tem questões de problemas, que tem problemas por aí. Vai equiparar tudo? O correto seria isso ser decidido na Casa do Povo, no Congresso, pela maioria dos deputados, conforme a representação do povo brasileiro, né?
o STF fazendo isso, ele está dando uma bitocada nessa história. Enfim, aí o que aconteceu, né? Ela disse algo muito básico. Ela disse que, olha só, ela disse uma postagem dizendo que a vereadora mais votada, a vereadora mulher mais votada tinha sido um homem, no caso da Erika Hilton. E detalhe, ela explicou que a Erika Hilton, ela é uma mulher trans, ela concorreu como mulher em 2020, mas na eleição anterior ela concorreu como homem. Ela concorreu como homem e botou que era travesti. Né? E na verdade assim, não mudou nada, né? Ela era travesti e assim, não é como se tivesse uma operação, alguma coisa assim, né? Ela passou a se identificar como mulher agora e hoje ela é mulher, né? E segundo a moça, ela fala até que, poxa, olha só, tem leis para garantir a cota de mulheres nos partidos, e aí o que está acontecendo? As transexuais estão aproveitando dessas cotas nos partidos, né? E aí tem o outro aspecto que eu falo dessa coisa toda, né, que é a briga entre feministas e o pessoal da comunidade LGBTQ, né? A esquerda adora esse negócio de minorias, né? Então eles querem botar uma minoria contra a outra, quer brigar. É a ideia da teoria crítica, né? Eu expliquei para vocês já isso várias vezes aqui no canal. A teoria crítica marxista, ela surgiu, um monte de coisa na esquerda surgiu quando o Marx ele fez o Capital lá em 1800 e lá vai Pedrinha, e prevendo que ia haver a revolução do proletariado, né, que a mais-valia existia e que aí com o tempo os proletários vão se ver esmagados pela elite, vão ter uma revolução e aí vai acontecer o comunismo no mundo e aí os pôneis vão voltar à terra e vão peidar arco-íris com cheiro de perfume, não sei o que lá, e vai ser uma maravilha, tudo vai funcionar. Enfim, essa basicamente era a teoria do Marx, né? Se você quer entender por que essa teoria é furada, por que não existe mais-valia, tem um vídeo meu lá no canal Ancapsu Classic que eu explico. Mais-valia existe, o nome do vídeo, né? E eu explico lá por que mais-valia não existe, o conceito é errado. Muita gente acha que mais-valia é igual a lucro. Não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Tem o lucro e tem a mais-valia. Eu explico o conceito lá no vídeo e falo por que está errado e coisa e tal, né? Só que o que aconteceu? O Marx previu isso em 1800, lá vai Pedrinha, e aí passou os anos 1900, 1910, e nada da porcaria da mais-valia funcionar, nada de ter a revolução do proletariado. Aí a esquerda meio que entrou em crise naquela época. Porra, cadê? Né, o Marx falou que ia acontecer a revolução do proletariado, e cadê a revolução do proletariado que não acontece, coisa e tal? E aí começaram a surgir um monte de teorias para dizer por que a revolução do proletariado não acontecia, né? Uma dessas teorias, era justamente a teoria crítica marxista, é que ela dizia o seguinte, que na verdade o Marx analisou a relação empregado-patrão, mas ele esqueceu que na sociedade você tem uma série de outras relações. Você tem a igreja, você tem o time de futebol, você tem a família, você tem um monte de outras estruturas que não são afetadas pela mais-valia. E aí o que acontece? Embora a mais-valia queira levar até a revolução, né, ou seja, o empregado enquanto empregado, ele quer brigar com o patrão enquanto patrão, os dois jogam futebol no mesmo time, né, os dois estão lá, torcem para o mesmo time, não sei o que lá, enfim. Tem outras estruturas na sociedade que mantêm a sociedade coesa, por isso que não tem a revolução do proletariado. É verdade isso? Não, isso é mentira. A revolução do proletariado não existe porque a mais-valia não existe, uma lorota toda do Marx desde o início. Mas essa foi a desculpa que os esquerdistas inventaram naquela época. E aí qual que é a ideia deles? A gente tem que minar essas outras estruturas da sociedade para que aí possa acontecer a gloriosa revolução do proletariado. Então temos que minar a família, temos que minar a igreja, temos que minar todas essas estruturas paralelas que existem na sociedade para que o proletário finalmente se rebele contra os patrões e assuma o controle do mundo e os unicórnios voltem ao mundo e comecem a peidar com perfume, arco-íris com perfume e coisa e tal. Essa é a ideia do Marx, né? Ou a ideia da teoria crítica marxista, né? E aí é esse negócio de jogar um grupo contra o outro, jogar um grupo... E eu falei para vocês já desde o início, isso não me preocupa. Isso não me preocupa que isso acaba minando a própria esquerda. A esquerda hoje é contaminada por essas brigas entre facções da esquerda exatamente porque a esquerda foi contaminada pela teoria crítica, né? Ou seja, esse esquema que eles fizeram de tentar botar todo mundo brigando, brancos contra negros, mulheres contra homens, homossexuais contra héteros, e essa briga toda que eles querem criar, acabou chegando na própria esquerda.
E esse caso dela não é um caso isolado. Vocês conhecem o caso lá daquela escritora inglesa lá que escreveu Harry Potter, né? Eu esqueci o nome dela agora, mas ela também tem essa briga, porque ela acha um absurdo mulheres trans no esporte. A mulher trans no esporte está tirando uma vaga de uma mulher de verdade, ou uma mulher biológica, né? Escritora inglesa que é contra mulheres trans no esporte. J.K. Rowling. Cara, a gente fica preguiçoso de pensar com o negócio de inteligência artificial, né? Realmente é muito mais fácil na inteligência artificial. Mas enfim, ela faz esse posicionamento. Eu já falei sobre isso aqui no vídeo também, que eu acho também que tem problemas nessa história, porque de fato existe esporte feminino por um motivo muito simples. A testosterona é uma droga que faz uma diferença enorme no esporte. Homens têm montanhas de testosterona, mulheres têm um pouquinhozinho de testosterona só. Isso afeta o músculo, afeta osso, afeta um monte de coisa. É por isso que precisa ter esporte separado. Se não fosse a testosterona, não precisava, podia ter uma classe só de esporte. Todo mundo compete ali. Mas como existe a testosterona, você tem que separar mulheres de homens. E aí, ou seja, a mulher trans é uma mulher que, ok, hoje ela toma supressores de testosterona, toma hormônios e coisa e tal, mas ao longo da vida dela, nem que seja no útero, ela foi beneficiada pela testosterona que tinha no corpo dele, no corpo dela. Ou seja, o feto do sexo biológico masculino, ele recebe testosterona muito mais alto que o feto do sexo biológico feminino. Então, ou seja, acaba sendo uma competição desleal, né? Qual a solução para isso eu não sei, tá? Mas que tem um problema, aí tem, né? Então, então você já tem essa briga de mulheres feministas contra o movimento LGBTQ. O que ela está colocando aqui, né? Você tem cotas, as mulheres lutaram para ter cotas entre os deputados, cotas para mulheres entre os deputados, e agora basta uma pessoa se dizer mulher e ela entra nessa cota. E a verdade é essa. Se eu quiser concorrer como mulher aqui no Rio de Janeiro, eu posso. É só concorrer, dizer que eu me identifico como mulher agora, e, né, exatamente, sou mulher agora e quero entrar na cota de mulheres aí, porra, qual o problema? Né? Aliás, na Espanha teve uma onda de gente fazendo isso porque você aposentava mais cedo como mulher, né? Então tem um monte de homens lá na Espanha que se identificam como mulher para aposentar mais cedo, porra, né? Se funciona assim, basta eu dizer que é mulher. Não, eu sou mulher lésbico, né? Porque eu quero comer mulher ainda, né? Então, assim, pronto, resolvido o problema no final das contas, né? Então qual que é o problema? Do ponto de vista de uma feminista, esse movimento trans acaba virando um motivo para homens ocuparem espaços de mulheres, né? E meio que tem um argumento nessa história aí. Se é ver quem está certo nessa história, eu não sei. Mas que tem um argumento nisso daí, tem. O que eu acho que é errado? O que eu acho que é errado é simplesmente haver cota para esse tipo de coisa. Não devia ter cota para nada, de cota é uma besteira. Deixa as pessoas votarem quem elas quiserem, não faz diferença nenhuma. Enfim, aí que eu digo que é o grande problema dessa história, né? Aí então, ela fez uma entrevista aqui com o Michel Schellenberger, aquele cara do Twitter, aquele jornalista do Twitter que tem esses casos, né? E ela tá contando o caso aqui dela, coisa e tal, da Erika Hilton, que ela tá com processo e pode ir pra cadeia e não sei o que lá. Enfim, ela contou a história toda dela aqui, né? E aí que eu falo para vocês, o problema da hipocrisia que eu vejo é justamente esse, né? Achar que lei vai resolver o problema. Eu não acho que lei vai resolver, nem para as mulheres, nem para as transexuais. Eu sei que existem problemas, as mulheres de fato são subrepresentadas na política. Como resolver isso? Eu não sei como resolver isso, mas com o governo não vai resolver. Com o governo vai só criar mais problema. Criando lei, criando cota, só vai criar mais problema. Não vai resolver problema nenhum no final das contas, né? Tem gente dizendo que ela é essa moça desse vídeo aqui. Eu não sei se é, tá? Assim, ela parece, mas eu não sei se é. Porque aqui ela está comemorando a lei da violência psicológica, que foi a lei que está sendo usada agora para processar o Márcio Melien e o Ricardo Feltrin, porque eles reclamaram, eles expuseram as mentiras das mulheres que estavam acusando ele de assédio, né, o Marcos Melien de assédio, e daí isso foi algo que gerou violência psicológica contra ela, né? E aqui, mas eu não sei se é ela, cara, eu confesso para vocês que eu não sei se é ela. Ela está fazendo uma dancinha aqui, ó, isolar a mulher de sua rede de apoio, ou chamar uma mulher de louca porque ela não aceita o seu machismo, agora é crime, o pessoal tá brincando, tá vendo? Agora é crime, agora, pois é, agora a transfobia é crime também, né? E ela acabou se ferrando nessa, né? Mas, de novo,
o problema, eu concordo que há uma hipocrisia aqui. Por quê? Porque se você luta pelo feminismo, eu acho super válido. Realmente existem problemas das mulheres que precisam ser resolvidos, assim como existem problemas dos homens que precisam ser resolvidos também. Agora, achar que vai ser governo que vai resolver isso, isso aqui é hipocrisia. O governo não resolve problema nenhum. O governo só cria problema, meu amigo. Eu espero que ela aprenda essa lição. O governo só cria problemas, só cria problemas novos. Você pega um probleminha pequenininho para o governo, ele te gera um problema enorme em cima desse negócio. E não resolve nada. Mas, de novo, eu não sei se é ela, tá? Estão dizendo que é ela aqui nesse vídeo. Eu não vi nenhuma indicação de que seria ela. Assim, tem alguma semelhança, mas eu não sei se é a mesma pessoa ou não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.